Fala, gurizada, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos iniciando então aqui mais um vídeo do nosso canal para falar sobre a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, curte, comenta, compartilha, vai aqui no sininho do YouTube, clica ali no sininho, deixa ativado para sempre o YouTube mandar notificação nova, notificação dos vídeos novos aqui para você, tá? Tá show de bola compartilhar isso com vocês, continue aí comentando, compartilhando. Na descrição aqui do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais aqui para você ir lá também curtir o nosso conteúdo. Beleza? Vamos começar então falando da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando sobre o Flamengo e o Fortaleza. Flamengo que perdeu uma oportunidade ali de dormir líder de sábado para domingo. Queria começar nesse comentário aí com o Elcio. Elcio, me fala um pouquinho sobre o que você achou desse jogo aí. Cara, então, falar desse jogo do Flamengo aqui, pelo amor de Deus, bicho. Que time sono, cara. Mania que tem de achar que fez um jogo bom na quarta, que jogou bem, aí vai pegar o Fortaleza que tá brigando por rebaixamento, aí, vamos jogar tranquilo, vamos fazer o resultado. Aí quer ganhar as duas competições, tem que entrar com sangue no olho, cara. Não dá pra entrar mole, velho. Você assiste o primeiro tempo, os 15 primeiros minutos erro de passe ou bobeira de marcação, contra-ataque dos caras. E o Breno Lopes era para ter feito um golaço de cavadinha. Se não é o Ayrton Lucas, ele tinha feito dois gols. Ia foder o jogo inteiro. Ia ser Três, pior né, ainda o Negão? vexame. Três Né? porque Três um foi ele anulado, fez né? e estava impedido, né? Mas fala assim, três gols do cara e três gols de bobeira do Flamengo. Aí, ai, nossa, Felipe Luiz errou. Cara, independente de errar ou não, o grupo tem que se fechar e ir pro pau no jogo desse, assumir a responsa, velho. Mas o que ele errou? O que o Felipe Luiz errou no primeiro? Não, eu falo assim, postura do time, Bruno Henrique disse, Bruno Henrique daquilo. Cara, o grupo tem que se fechar, velho, assumir a responsa que jogou mal, velho. Primeiro tempo foi uma É, isso mesmo. bosta. No segundo tempo o time poderia ter criado chance, não cria. Cara, tem um lance do Samuel Lino, cara, ele tá de frente pro gol, velho. Todo torto, de esquerda, chuta no gol, velho. Ele foi cruzar a bola, velho. Tipo assim, esses pontos, esses jogos-chave, quando tá empatado, você tem que ganhar para jogar a responsa pro outro time. Se o Flamengo ganha ontem, joga a responsa do Palmeiras. Aí empatou, aí já abria 2 pontos. Uhum. Então fica nessa. Se quer brigar pelo título, o grupo tem que se fechar, velho. Tem que se fechar e ir pro pau. Senão é perigoso lá na Argentina sofrer, precisa fazer um jogo bom e classificar, senão vai morrer no caminho das duas. Aí vai ficar que cheirinho de novo, isso, aquilo, outro. Pro bobeiro dos caras, velho. Uhum. O time foi muito apático, mano. Nossa. O Lino tá muito mal também, né? Não, Então, bicho, já deixou ele no banco, deixa no banco de novo, cara. Aham. o Lino foi um dos que erraram, né? Que aí teve a oportunidade, se eu não me engano, não sei se foi a cavadinha ou foi o gol anulado, mas foi um erro do Lino. Aí o outro erro foi o do poderosíssimo Do Arrascaeta, né? Arrascaeta. O que saiu o gol foi o erro do Arrascaeta. Não, aquela Foi dar bola um... que sai o gol com a Arrascaeta perde, pelo amor de Deus, E velho. você vê a volta dele, ó, parece que Só o cara não ele que. tava nem É, você querendo. viu? A Aí é foda, vontade pô. dele. Mas Não, eu e eu não acho. entendi isso daí, cara. Eu não entendi. Uma pergunta rapidinho. Por que que o Arrascaeta jogou até os 30 e poucos e vai jogar quarta de novo? Cara, Ou não ficou um vai pouco jogar na assim. quarta. Aí o pessoal fala que tá tendo controle de carga, tudo, mas então por que que já não tirou ele no segundo, no começo, sei lá? O cara jogou muito, velho. Muito tempo. Não, e esse jogo aí era pro seguinte: pegar o time titular ali, os caras, falar assim: ó, vocês vão jogar 45 minutos. Uhum. Segundo tempo, vocês estão mais mortos, eu vou trocar vocês. Ou então, vai com o time misto, reserva logo, e daí os caras querem mostrar serviço, cara. Sim. Os reservas vão pro pau, já tromba. E não é time, se fosse ruim, velho. Beleza, É, o não, o Flamengo reserva é melhora, fraco. né? Quando entrou Tipo, não é Michael, ruim, quando velho. entrou. Foi outro. Melhorou muito. Não, se É, o eu, time ainda eu acho fosse que ruim, o podia ter reserva. começado já. Velho, começa com os É. caras, bicho. Os caras querem correr, velho. Os caras querem estar no jogo e tal. Essa leitura é foda pra treinador, velho. O cara erra umas. Aí O, depois fica sendo criticado aí à toa pelos outros. eu acho que também não começou com o time errado, não. Só que eu acho que o mesmo Arrascaeta errando aquela bola, eu acho que pior foi a marcação na volta. Aquela marcação do Danilo. Os caras não chegou junto no chute. Cara, foi um chute meio de longe. Foi um chute Foi. bem. Foi bom o chute dele. Foi uma boa finalização. Só que para mim era uma bola defensável e a marcação tinha que chegar um pouco mais junto. Não dá para bater
daquele Quando ele jeito. corta, o zagueiro tá muito longe dele, né? É, Ele tem um É. espaço, né, muito grande, né, para E bater. aquele, e aquele negócio, né? O cara cortou, o outro. Ah, daí ele não vai acertar o gol. A bola foi lá no É, cantinho. É aquele isso mesmo. negócio, tipo, cortou aqui, não vai acertar o gol. Tum, lá no cantinho a bola. É do Isso não, cara. mesmo. que o Danilo não jogou tudo isso esse jogo, ok? Mas o Emerson Royal e o Plata, É, cara. cara, que isso, mano? E o Olha, Plata foi titular, né? vou falar para vocês aqui. O investimento no Emerson Royal, ele veio barato, né? Veio. Só que assim, ele é um jogador que ano que vem é para se livrar desse cara. Ele Ah, não. como? Outro investimento é o Lino, né? Que acabou sendo um investimento assim que até o momento não deu frutos, mas pode ser que dê. Mas é um cara que ele também veio por um valor exorbitante, que talvez poderia ter pagado menos, né, nele. É, É um valor assim, mais, tipo assim, digamos na casa dos 15 ali, porque ele é novo, né? Só que, cara, pagar o que pagou nele é muito dinheiro pro futebol que ele apresenta, velho. muito. Ele cisca demais, velho. Cisca demais e não consegue definir jogada, velho. É assim, acho que os melhores momentos dele, que vai ser, ano que vem, por exemplo, o cara se recupera, mas mesmo assim, os melhores momentos dele vai ser assistência. Ele vai conseguir dar uma assistência aqui, uma assistência ali, mas gol para definir jogo, esse cara não serve, velho. Pelo valor, vocês contrataram um cara que define jogo. É. E o É, Samuel Lino, eu acho que ele tá na mesma situação que o Vitor Roque. É até aquela frase do Abel, né? Parece que ele tá jogando com um caminhão de areia nas costas. Agora tá. Tá, né? Por quê? O que o cara pensa? O cara é uma das contratações mais caras. Aí o cara chega e não tá entregando. Já pegou o banco. Depois que ele pegou o banco, ele entrou bem no outro jogo. Aí entrou titular nesse. Não jogou bem de novo. Então, assim, e você vê que ele tá meio apavorado para fazer o gol. Se você Uhum. percebe que ele não tá mais tranquilo para finalizar uma bola lá que era para dar no Arrascaeta, esperar um pouquinho, ele deu de primeira. Se ele espera um pouquinho, talvez poderia ter saído o gol. Foi um contra-ataque. Só que ele tá meio desesperado, parece. Ou seja, ele tem que bancar, cara. E tem que ter paciência. O cara vai ter que ter paciência. O É, cara tem que joga. recuperar. O investimento é muito alto, tem que recuperar o jogador, não tem Não, jeito. eu já falei que ele é enganação, velho. Pra mim é enganação. Pode fazer o queima-língua, mas um cara de 25 anos, velho, que volta pro Brasil é porque não tem mercado lá na Europa. Não É, tem. Por mais que o nesse ponto Flamengo eu vai. também acho. É assim, nesse ponto eu acho que ele é aquele tipo de ala que a gente vem criticando, né? Pelo menos eu venho falando que esses alas não servem mais. Os caras que não definem jogo, que não dão assistência ou não dão um número muito alto de assistências, fica só aquele jogador aberto ali e ele não E é o que produz, tá o, ligado? e é o que o O Lino Brasil marca tem. lateral. E é o que o Brasil tem de bastante, né? Assim, é o É, Lino, o Savinho, o que esses caras cisca e não define. não define, é isso mesmo. eu não sei, cara. Acho que os caras querem achar dadas as proporções, o Vinícius Júnior, por exemplo, que entrou lá no Real Madrid, dando muita assistência. Só que, cara, a diferença é que o Vinícius Júnior ia no fundo, passe no pé. Passe no pé, não. Assistência, assistência, assistência. Uma hora começou a fazer gol. O cara evolui, velho. Os É, caras vêm no o Brasil, Vini os é caras não craque, conseguem cara. dar. Tipo assim, aí os caras vêm no Brasil, os caras, igual o Pedrão falou, 25 anos. Voltou pro Brasil. Aqui no Brasil você não consegue dar, tipo, 10 jogos, tem que dar pelo menos 5 assistências, 6 assistências. Não tem Uhum. como, velho. O mínimo é dar assistência. Mínimo. É, Ah, mas o time não ajuda. Cara, o time do Flamengo não ajudar, então abandona, filho. É, Se o time do Flamengo É, não te mas isso ajuda a que dar o Pedrão assistência, falou é correto, cara. O cara tava no Atlético de Madrid. Se ele tem 25 anos, ele não teve mercado, mano. Lá, alguma coisa assim, na análise dos clubes, né? Não, assim, mercado que a gente diz de primeiro escalão, né? Provavelmente ele foi concorrido por alguns outros times, mas quando vem a proposta do Flamengo, ele falou: entre jogar nisso, vou jogar, logicamente, Flamengo maior, né? Então vou pro Flamengo. Só sim. que dos clubes de primeira prateleira, provavelmente ele não teve nenhuma, né? com certeza não. É a mesma coisa do Emerson Royal. Cara, ele é É, muito fraco, mas o cara. Emerson Royal, fraco. ele é só força física. É. Ele é burro, velho. É Ele é Ele é burro. burro. burro, velho. É burro, Ele é velho. É burro, burro. velho. Ele Aham. era da onde? Cara, Ele era de Burro. onde? Ponto do não, ele clube. Atlético surgiu no Mineiro, Galo, no Mas ele, Galo. Aí ele, ele ele foi, surgiu aí ele no foi pra Galo. Europa, aí foi pro Milan, pro Tottenham. Não, ele já Tottenham. foi pro. Foi Foi, comigo. foi pro Tottenham. Do Tottenham foi pro Tottenham. Milan. Isso. O Do cara tem Tottenham ele vai bagagem, pro mas é Milan. muito burro, velho. O cara tem um empresário forte, mas é muito burro. Não é possível, cara. Não, muito fraco, muito abaixo. É, outro que estão criticando, que eu, assim, não acho que também tem tanto, deveria ter tanta crítica, é o Saul, né? Que Acho o que cara, ele não foi abaixo, assim, igual estão falando, que deveria.
que já deu pra ver, a conversa é assim, deu pra ver que não tem condição do Saul jogar na vaga do Pulgar. Isso a gente sabe que o Pulgar tem outra Mas característica, é, defensivo e é tal, outra diferença. e que o Lino não pode jogar na vaga do Carrascal agora, né? Que o Carrascal é o dono da vaga mesmo e que Não, esse vai agora ser o time, acabou. entendeu? É. Só que É que aí assim, eu o Flamengo acho que a tentou o jogo crítica. inteiro jogar por dentro, né? E não tava funcionando. Com esse time também, eu acho que vai tentar sempre por dentro, entendeu? Então, assim, ou vai ter que ser um dia muito inspirado do Pedro, que agora tá machucado, ou não sei como vai ser, mano. Sério mesmo, eu não É, consigo ver o Bruno Henrique fazendo isso. agora o É, Bruno Henrique indo Saul embora de é um 9. pouco diferente, né? Porque assim, ele eu concordo de ter um tempinho de adaptação, o cara nem brasileiro é, então assim, Aham. os caras também são bem, os caras são muito corneteiros, velho. Cara, Mas eu ele acho não que o tá mal, Saúde, né? Ele vem jogando bem, o eu Saul. acho que o Saul, com todo Ele respeito, titular. ele tem que jogar ali na vaga do Arrascaeta quando eu tiver meio sono. Isso mesmo. De meio campo, porque Aham. você para ver o jogo. Ele recebe bola, ele dá passe de primeira, ele Isso tem visão mesmo. de Ele é muito jogo. técnico. Ele tem que ser um meio campo criador. Tipo assim, Finaliza bem. o Arrasca finaliza Finaliza bem. bem. Então, tipo assim, ele tem que ser o cara do meio campo técnico ali que vai criar o jogo. Ele não vai decidir partida tanto igual os caras querem. Não, e O fora, Gerson, isso. Cara, é outra característica. fora que ele tem Acho mais que a força, crítica. né, pra voltar também, né? Não, ele é meio campo, ele é meio campista. Hoje o Arrascaeta é segundo atacante, esquece. E Agora você pega bem o assim. como o Pedro faz falta, né? Vixe, Como o Mas Pedro faz falta, cara. isso a gente sabia desde quando o Felipe É, Luiz estava com ele no banco, testando aqueles negócios de exatamente. jogar com falso 9, falso não sei o É. quê. Todo E o mundo quer o cara Arrascaeta no nessa time. vontade dele, meu amigo, lá contra o Racing, nessa pegada dele, eu nunca vi um jogador mais sono que esse cara. Talvez o Ganso, assim, pau a pau os dois. Mas, Nossa, meu Deus, o velho. Ganso Não dá, na fase preguiça dele era foda. Nossa. é, quem, Vitinhos? Ganso. Não, quem que você falou que é mais Não o Arrasca? entendi. O Arrascaeta, você falou? Isso, sono pra caramba, não volta, não marca ninguém. É aquele jogador de jogada mesmo, não vai ter o que fazer, já era. E vai renovar por É, 2 anos. o Duro é agora. Vai renovar dois? Acho que vai renovar É. 2 com salário abaixo. Cara, ô, vocês vão fazer uma. Assim, como o cara já tá lá, né? Não pagando uma luva gigantesca pro cara e É, tal. é só Mas, renovação. mano, já dá pra ver, cara. Já dá pra ver que ele não vai ter mais. Não vai conseguir mais performar igual antes, não. Fora que ele fica ali pegando vaga dos outros, velho. Isso que é o foda. Não é ali ele bancar. Se ele bancar, ele compor elenco, puta, tem jogo que dá pra usar ele titular. É aquele negócio que a gente tava conversando no outro vídeo. Tem jogo que você vai colocar o cara que você vai dominar a bola e ele é bom para aquilo, ele não vai ter precisar marcar ninguém, é uma coisa. Agora, mano, se ele tiver tirando vaga de jogador igual, ele segurou a vaga do Carrascal. O Carrascal não entrou antes, porque o Felipe não encontrava um jeito de. E então ele segurou a vaga desse jogador, que o Flamengo poderia não ter perdido alguns pontos que perdeu, ou até passado com mais tranquilidade em alguns outros jogos, que o Arrascaeta sumia nesses jogos. Então, assim, ele não é mais aquele cara que define, né, o jogo, né? Ele precisa de outros para construir e talvez ele dê aquele remate final, mas 2 anos é muito tempo, velho. A gente É, fala aí, a gente brinca aí, que o Patrás brinca que ele tá devagar, mas a realidade é que fisicamente ele não aguenta mesmo. Não aguenta. Jogar a intensidade que precisa, não aguenta, velho. Não tem jeito, Mas aí, bicho. aí que eu te pergunto, não aguenta, né? Então por que que o cara, o Felipe Luiz não bancou ele nesse jogo? é Pra isso. lá em Avejaneda ele tá melhor. Bancava ele só específico. E lá em É, ele Avejaneda ele poderia, ia estar melhor, entendeu? ele poderia ter poupado a viagem lá pro Fortaleza com o cara, deixado o cara no Rio de Isso! Janeiro, fazendo Isso, cara. uma recuperação daquela, tipo assim, ó, não, vai ficar aqui, vai ficar fazendo um trabalho específico, recuperando músculo, qualquer Exatamente. coisa, cara. Exatamente. Qualquer Ou ele não coisa, vai bicho. jogar lá na Argentina. Pro cara ter É, a força Pedão. pra jogar. Ui, sem Pedão. É, Pedão O tem cara um vai ponto aí, mas exclusividade. não acredito O cara que. deixou ele jogar agora, porque lá na Argentina não vai. Talvez entre no segundo tempo, depende de como é que tiver o jogo. É, Mas Duvido, moço. eu é também acho muito meio difícil ele difícil. não jogar lá, mas Duvido. Eu também não sei, não, Pedrão. O se Felipe o Luiz é muito. Pedro Ele, tivesse, poderia. Então, agora tem ainda essa, mais, né? O Pedro não volta, né? É, o eu Pedro acho não que vai volta. ser o Bruno Henrique e o Arrascaeta de ataque. É, pode ser. O Bruno Henrique não. E aí é duro, né? O Bruno Henrique, há algum tempo atrás, fala que não gosta de jogar na posição, que não gosta de ser centroavante. Aí agora o Pedro machuca e ele vai ser o cara, entendeu? Ele vai ser. É isso. Mas Então, também não Nesse assim, tem. Não,
Tem aquele Juninho, né? Então, nesse Não, não jogo, dá. Não dá, não dá, não Ele dá. entrou, disse que ele entrou bem, não, né? o Juninho é melhor que o Bruno Henrique de centroavante. Não tem como. É melhor. Ele Assim, domina. agora de questão tática, talvez é uma opção boa, cara. Por questão tática de colocar ele ali, é uma opção boa, velho. Eu Ele teria. faz função tática, ele marca lá e tal, domina a bola, tromba, é louco da cabeça, Aham. erra muito gol. Mas tá bom. Se o cara fizesse Talvez tudo gol que seria uma opção. Mas eu acho que ele vai fazer isso aí que vocês estão falando mesmo, 4-4-2, aí coloca Bruno Henrique e Arrascaeta. Talvez o Bruno Henrique nem fique de centroavante mesmo. Não sei como é que vai ser. Às vezes é o Plata de centroavante e o Luiz Araújo não, não joga dá. lá. Se ele começar com o Plata, é burrice. Cara, é isso que eu tô Cara, falando. O elenco, ele é um elenco bom, só que, cara, parece que tem falha em alguns jogadores, né? Mesmo Tem. sendo bom, mesmo o Plata sendo bom, parece que tem dia que ele não joga porra nenhuma, só Não, isso é atrapalha. que, um dia é que sim o ele joga bem e 2 dias não. Isso que é o É. fogo. Um jogo bom e 2 não. Ah, não, cara. Aí o Fortaleza foi bem. Fortaleza, querendo ou não, jogou bem, jogou aguerrido, conseguiu o resultado, né? Então, assim, pro Fortaleza foi bom também, que tá tá lutando na lá briga lá pra embaixo. subir mais contra o rebaixamento. E bom Palmeiras, né, cara? Deu uma. É, ficou É, um pouco. uma... o, e Agora é um. é um Ah, já ponto vamos de puxar o distância, Palmeiras né? já. O, não, só falando do Fortaleza também, cara, assim, foi nítido, né? Primeiro tempo, o Fortaleza jogou, tinha fôlego, Aham. recuperou algumas bolas ali e tal, mas no segundo tempo foi um amasso. Foi, Por foi uma mais que massa. não teve muitos chutes, acho que no segundo tempo teve uns dois chutes, três no gol, assim, que foi, Foi. o goleiro foi bem, mas você via assim, os caras do Flamengo, cara, tocava a bola e tinha um buraco na equipe do Fortaleza. Os caras não aguentavam mais correr e o Exatamente. Flamengo o Flamengo não conseguiu É. aproveitar uma E oportunidade. as bolas que foram no gol, o goleirão salvou, né? Também tem essa, né? O goleiro dos caras foi bem, velho. É, foi bem aquele goleiro Pô, lá. tava vendo aqui, a bola do Saul, a bola foi forte, o zagueiro meteu a cabeça na bola, meu irmão. É, É. aquela lá. É louco, que bolada, velho. Cara, eu não queria. O cara fez assim, ó. O cara caiu, velho. Ô, antes de Mas, passar o Palmeiras, não, vamos passar o Palmeiras já, né? Depois a gente fala Não, não, do homem lá. vamos falar do de sábado, não, cara. tem. Falar do Corinthians. Do de É, sábado, pô. então, tem que falar do Yuri Alberto. Cara, eu tava olhando hoje. Sério mesmo, a bola vem, um passe do Bellingham pro Mbappé. O Mbappé, antes dele finalizar, cara, com o zagueiro do lado dele. Não é que o zagueiro tava longe dele. Perto, ele olha 3 vezes pro goleiro. 3 vezes ele olha pro gol. Mostra a câmera, ele olhando, olhando, olhando e ele bate. O Yuri Alberto driblou o goleiro, ele não teve capacidade de levantar a cabeça dele, sem ninguém ali. Levantar a cabeça dele, olhou pro gol e bateu. Cara, isso daí Mas, não pode, mano. Isso daí mas aí já. é igual É, aquela história do Vampeta, pô. Você já escutou a história do Vampeta? Que Qual, ele Pedrão? falou lá Lembrei. pro, Ué, que ele falou lá pro lateral dele, falou, meu filho, na Ah, terceira divisão, você vai, joga na área e volta pelo meio. É a mesma coisa o Dorival vai falar pro Yuri Alberto, vai falar, pô, professor, mas se eu soubesse fazer isso, eu tava no Real Madrid, pô. é verdade. Será que essa. Verdade, mano. Ai, Pô, cara, é só não, essa mas foi explicação mesmo, feio. mano. Porque, Mas foi pô, feio bicho, olha demais, pelo cara. menos uma, não precisa olhar três, não. Olha uma pro gol, cara. Cara, ô, e ele faz Ah, uma coisa que a gente sempre fala, driblou o goleiro, que era o mais difícil, isso! cara. Cara, o Yuri Alberto é o cara que você fala assim, ele é bom. Só que ele faz coisa de cara caneludo mesmo, tem horas, mano. Isso, cara ruim. É, cara, e não dá. Ele faz umas coisas assim que você duvida que ele vai fazer, ele faz. E tem horas que faz umas coisas que Deus me livre, velho. Não, você, O por exemplo, Corinthians você ganhou pega ali, ó, ainda. Deu um suspiro pro Corinthians. que nem Deu. aquele lance. Se é o Pedro aquela bola, o Pedro dribla o goleiro, dá uma cavada, Puta, sai com o olha pro abraço. gol, É, domina, nó, faz o negócio. É outra coisa, é outro nível de é jogador, não dá outra. pra. É, É ele outra driblou realidade. aqui. O Yuri Agora, E Alberto é o bom, Garra é ainda, é um bom. atacante bom, Agora, o Garra é bom de bola. bom, bom, bom. Ele acha umas bolas ali que. É, ele faz o básico, velho, que é do meio É, campo, tocar a bola, receber, é bom. É bate outro falta meio-campo, assim, bem. que articula bem o jogo, né? Tudo passa ali por ele, né, cara? O cara não some, É, não se esconde, é sempre bom de tá bola, pedindo velho. jogo. Ele é o meio campo não, clássico, né, que tinha, né, É, antigamente. e o Corinthians ajudou muita gente lá embaixo, lá. Santos, Inter, verdade. próprio Atlético Mineiro ajudou bastante lá. Que, ó, E os caras precisam de ajuda. Esses times aí Vou te estão falar, que próxima puder ajudar. rodada, próxima rodada é confronto direto, hein? Santos e Fortaleza, hein? Vai. não, mas Verdade. é em casa, é perigoso o Santos perder. Ah, o Santos tá melhor fora? Ué, não é o Não, próximo o Neymar já volta?
Não, não sei. Estão Novembro, querendo, Neymar volta. mas aí o Ué, Voivoda falou próximo é dia 1º de que, novembro, cara. mas aí o Voivoda falou que dependendo vai segurar, né? Porque tem a sequência lá, pô, é Flamengo, Palmeiras e Palmeiras. Vamos Aí, É, segurar foda. nada, né? Vamos Hã? segurar aí, tem que machucar um pouco depois só. Rapaz, é é, melhor Pô. colocar ele. Bicho, se eu sou o Vojvoda, mete esse jogo do Fortaleza, bicho. Jogo contra o Santos, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é derrota, velho. Vai forçar o Não, cara não em é jogo assim mais não. difícil, bicho. Também não é assim é, não. ele não vai Mas querer a jogar no chance Allianz de, Parque também, né? mas a chance Ele de falou que não queria derrota jogar no Allianz. No Allianz é, Parque ele não vai jogar. mas a chance de derrota no jogo Pô, não contra o sei Palmeiras e também. contra o Flamengo é bem maior do que contra o Fortaleza, pô, que campeão direto. Ah, nunca duvide do Santos, pô. Ele podia ter ganho do Vitória de boa e me É, perde. mas o Santos é aquele time capaz de ir lá, digamos que perdeu pro Fortaleza, vai lá e ganha ou do Palmeiras ou do Flamengo. Fica isso É, daí que não pode dá. acontecer. É que O contra o Santos. Flamengo é no Maracanã, velho. Aí, em casa, o Maracanã É, fica parecendo um leão gigantesco. Nossa, absurdo. Mas vamos ver, né? eu também não duvido, não. Mas eu acho que o Santos vai arrancar algum ponto aí, ou do Palmeiras ou do Flamengo, assim. É que quando o Palmeiras são É dois Vai igual o rolar jogos, né? Palmeiras Então, tem dois, né, cara? O Palmeiras tem então dois tem jogos, um na então a Vila e um chance é maior. fora. Então, E outro, mas se o Neymar jogar, ajuda nós, pô. O Neymar tá marcando ninguém, não tá fazendo nada, tá produzindo nada. tá, tá, ele e o Arrascaeta tá uma briga boa pra ver quem marca mais. Tá uma briga boa. É, só Tá não uma sei Mas eu briga não boa. sei. Não sei o se ele joga no Allianz, porque ele jogou na Arena MRV, então não sei, mano. É. Olha, vou falar pra vocês, do pior que os dois, só um cara que, eu juro pra você, tem que ir lá no INSS assinar a carteira de aposentado, se chama Rafael Veiga, inimigo da bola, inimigo do ano. Juro pra você, cara. Beleza, pô, beleza. Vai Veiga já. coloca esses dois aí no bolso, na intensidade, na marcação. Não tá bem Então produzindo já, mesmo. aí Não, já vou tá bom. aproveitar e Tá bom, falar do mas é isso que Parmeira. mas é isso que eu falei aquele dia. Ele entrega na marcação, mas o que ele fazia era gol, se ele não faz mais, tem que ir pro banco, tá certo? É. Não, ele tá banco, né? Tá banco. É, tá Tá no certo. lugar Tá no certo. banco. Tá no lugar Tá certo. no lugar certo. É. É que Vamos puxar o o Abel, Palmeiras? o Abel Olha o conseguiu trouxa colocar aí. o cara no banco, né? Agora o Felipe Luiz não vai botar o Arrascaeta. Ah, Não, quero ver pôr. Tem que cortar o cabelo, pô, o coque lá de samurai, lá, o cabelo do Sansão, que ele fica sem força e. não, é aquele negócio. Vai chegar uma hora que ele vai ter que colocar o Rascaeta no banco. Vai. Vai ter esse Não vai momento, dar entendeu? E mais. principalmente temporada que vem, se o Flamengo investir em mais jogadores, vai ter que colocar. Maravilha, então, vamos pro assunto, o jogo, um dos jogos mais importantes, ou o mais importante que teve nessa rodada, que foi o líder Palmeiras, que continuou líder, e o terceiro colocado Cruzeiro, um jogo ali no Allianz Parque, com algumas polêmicas ali que a gente vai comentar aqui, aqui no vídeo. Patrese, quero começar com você ali, o que você me fala sobre esse jogo do Palmeiras 0 e Cruzeiro 0? Cara, a primeira coisa que eu queria comentar é que a gente estava falando até sobre o Flamengo antes, sobre a questão do elenco, de alguns jogadores, né? O Palmeiras, parece que a transição dos jogadores, ela foi uma transição bem feita, esses jogadores são novos, a gente vê que é para futuro, tudo. Mas você pega, antes nós tínhamos no elenco assim, Zé Rafael, você tinha o Marcos Rocha, você tinha Dudu, você tinha nomes de liderança. Rony, Oi? o O Rony, Rony, isso, você tinha ali homens de liderança, mais do que jogadores de liderança, tinha homens de liderança dentro do vestiário, onde aquilo parecia que o Palmeiras, quando chegava numa reta final, o Palmeiras ficava um time mais cascudo, entendeu? Ele segurava mais. E esses jogadores estão chegando num ambiente novo, algum desses novos, e parece que pode ser que ano que vem eles estejam com essa casca, já pode ser que agora eles consigam ganhar esse brasileiro, pode ser que reverta na Libertadores, mas assim, não tinha, por exemplo, da época do próprio Felipe Melo, entendeu? De ter aquele cara ali dentro que ele vai puxar e vai falar: não, isso aqui a gente não vai deixar escapar, chegamos, porque a sensação é a mesma que o flamenguista tá tendo, que na hora do vamos ver, não segura, entendeu? Esse time do Palmeiras, que é uma das características do Abel, sempre foi essa, de quando chegou, o Palmeiras chegava, segurava, entendeu? Esses novos jogadores eles têm uma, não sei se a identidade ainda não está formada ali no clube para tipo assim, não, é nosso, é isso, é Palmeiras, vamos lá. Tá muito frágil, entendeu? Tá perdendo jogos assim, igual hoje. Aos 25, o Cruzeiro perdeu um jogador. Então, assim, cara, em outros tempos é muito difícil o Palmeiras ter deixado essa vitória escapar, entendeu? Desde os 25. Então, assim, o Palmeiras, o juiz deu 7 de acréscimo. Então, dos 25 foi até os 52. Então, assim,
teve ali uma cera ou outra do Cruzeiro, atrapalhou o jogo, mas era para o Palmeiras ter saído com uma vitória do Allianz Parque, ainda mais dentro de casa. Saiu com empate? Ok, bom resultado. Abrimos ali um ponto, né, do segundo colocado, mas tem essa identidade, assim, eu sinto nos jogadores isso. O Abel, ele hoje a escalação do Palmeiras era o que dava para fazer, não tinha, não vejo erro em escalação, não vejo que o Abel quis inventar a roda, trocar todo mundo ou fazer isso. Não, ele fez o que dava para fazer. Na medida do possível, segurou o Roque, segurou o Flaco, entendeu? Que foram. O Gomes jogou, Murilo jogou, o Fuk jogou. Então, assim, até correu risco, porque se alguém machuca, ficaria sem algum escape ali para defesa, para o próprio ataque, entendeu? Então, assim, fez o que deu. O Palmeiras não jogou bem, não fez uma boa partida, foi muito mal a partida do Palmeiras. Cruzeiro também não jogou bem, não conseguiu criar ou não colocou muitas bolas para o Carlos Miguel defender. E o Carlos Miguel, ele defende uma bola aos 50 do segundo tempo, que, cara, o Cruzeiro ia ser com a vitória. Dentro da pequena área, a bola passou, o cara chutou. Era, assim, incompetência também do atacante do Cruzeiro, mas a bola ali que o Carlos Miguel salvou era o Palmeiras ter saído com uma derrota, talvez, do Allianz Parque, entendeu? Então, assim, hoje não foi um jogo bom. O Palmeiras fez um jogo muito ruim. O empate ficou de bom tamanho para as duas equipes, porque as duas não jogaram nada, absolutamente nada. Não, parece que ninguém queria ganhar o jogo. Então, assim, agora pensar em quinta e tentar ir para cima para quinta-feira reverter aquele placar. Ô, Patrese, você acha, como palmeirense, você acha que os jogadores que estão chegando hoje, porque assim, o pessoal que você citou, tudo macaco velho já do futebol, né? Você acha que os caras que estão chegando hoje no Palmeiras estão mais impactados com a estrutura do que ganhar algo? Porque assim, ó, 2015, que foi o que a Crefisa começou, junto com a FAM ali, né? Onde injetou muito dinheiro, né? Você acha que a partir dali, de 2015 até hoje em si, mas você acha que os caras estão mais preocupados com estrutura? Porque todo mundo que chega no Palmeiras fala, nossa, que estrutura, a melhor do Brasil, não perde para nenhuma lá fora. Então acho que pode ser que, sabe, que esses caras estão mais impactados com isso do que próprio mostrar um futebol dentro de campo, tipo, o Palmeiras já ganhou tudo, vai ser um ano só sem ganhar, ano que vem a gente tenta. Só se eles estiverem com esse pensamento, né? Isso, esse daí era o medo quando tinha os medalhões. De falar assim, já ganhamos tudo, igual Veiga é remanescente, Gomes é remanescente, Everton é remanescente, porque eles não precisam mais provar nada, entendeu? Então o medo dos medalhões era isso, de acontecer. Mas nunca aconteceu com eles. Esses que chegam, é lógico, a estrutura eles pensam nisso também, mas eles pensam muito em seleção brasileira. O Andrés Pereira vem para o Palmeiras por seleção brasileira, o Vitor Roque também vem para o Palmeiras por seleção brasileira, pela vitrine que o Palmeiras dá hoje em dia, por saber que o pagamento é em dia, saber que vai disputar todos os títulos. Então, eles vêm com esse atrativo, mas também o atrativo esportivo, né, da coisa. Eles querem ganhar, né? Eles sabem que quanto mais tiver evidência, mais chance de jogar uma Copa do Mundo. Então, esses que vieram para aceitar vir para o Palmeiras foi os sul-americanos, porque o Palmeiras está contratando muita joia sul-americana, consegue contratar, justamente pelo retrospecto da Libertadores. Então você pega Giai, você pega Aníbal, você pega Flaco, todos esses caras, eles tinham mercados, outros mercados. Então, assim, o Giai, inclusive, ele tinha uma proposta de fora, né? Ele tinha uma proposta da Roma e ele decide vir para o Palmeiras, justamente para ele jogar sabendo que ele é novo e que em outro momento ele poderia ir, né? Então, assim, o Palmeiras hoje é uma vitrine, só que esses jogadores têm que criar casca ali dentro do clube, principalmente nesses momentos agora. O Palmeiras não poderia ter oscilado nesse momento. Então, assim, está oscilando num momento muito crucial da temporada. Então, eles têm que se reencontrar, seja não conseguindo passar e focando só no brasileiro, ou seja, tendo uma remontada lá na Libertadores e tentando conciliar os dois. Porque assim, a gente fala desse empate do Palmeiras e do Cruzeiro, mas querendo ou não, o Cruzeiro é o terceiro colocado, né? Sim, Não é um sim, time besta, né? A sim, gente fala sim. mais por causa de perspectiva daquilo que o Flamengo, que o Palmeiras vem fazendo desde lá, né? Lá de trás, Isso. lá, desde 2015, enfim. Mas não é um time qualquer que o Palmeiras. Exemplo, se o Palmeiras vai e empata no 0x0 dentro de casa com esporte, com juventude, aí é um negócio Isso. mais estranho, né? Então é um Isso jogo mesmo. que provavelmente nas contas, logicamente, não do palmeirense, mas no modo geral, era um jogo tanto para perder quanto para empatar, Sim. porque é um time muito bom, tá lá em cima, mas
por causa da expectativa que estão colocando, até mesmo por causa do resultado que teve fora da Libertadores, que querendo ou não afeta, era uma esperança de um jogo bem melhor, né? E o Cruzeiro ficar com um a menos aos 25, né? Então é aquele jogo que você fala, pô, tava difícil. Mas a partir do momento que o Cruzeiro ficou com um a menos, é aquele jogo que você fala, não, agora a gente tem que achar um gol, entendeu? E não Aham. conseguiu, né? Não foi efetivo. E, E nem teve aquela chance, assim, que você falou, nossa, salvou em cima da linha. Não teve nada disso. o Teve jogo, o só a jogo em si chance tem do aquela gol, né? polêmica, né? Teve a É, polêmica do primeiro do lance do Gomes, Sim, sim. que, ao meu ver, nesses últimos lances que tem de pisão aí, de coisa, é o lance mais forte de todos esses que teve aí. Mas é o que É, mais tá, pegou na bola, né? é o É mais o que mais forte, arrastou a bola, assim. mas assim, a arbitragem tá tendo critério. Não, não É, tá expulsando. não Não marcou expulsa nenhum um, não desses. expulsa Nenhum foi outro, não expulso. expulsa outro. Tá Aham, tendo um nenhum. critério. Ah, a É, gente discorda que é o critério que coloca em risco Aham. o outro. Coloca, mas vai dizer que não tá tendo é. Se critério? você, se você for por esse Vai lado, eles estão dizer. tendo critério mesmo. Aham. É, Mas que para é o mim foi critério, é o muito, certo muito o lance de critério? Não, expulsão. mas tá tendo. Mas é o que está sendo levado em consideração, né? Aham. É, eu acho que nas duas polêmicas que teve no jogo, que foi a expulsão, a não expulsão e o gol, eu acho que pra mim ele errou nas duas. Sim. eu acho que foi Então, gol. Eu acho que o Eu gol acho foi que muito foi mal lance anulado. pra expulsar e também foi gol. Inclusive o Cássio bateu roupa no gol. Bateu, Assim, bateu. uma porque bola muito fácil, não, né? Só que ele foi foi uma apito bola meio. nervoso, né? Ele pegou e apitou antes, aí não tinha mais o que fazer, cara. Não, aí não tinha o que fazer mesmo. Se ele não tivesse apitado, tivesse saído e o VAR tivesse olhado, eu acho que teria dado gol, entendeu? Mas. Eu Porque vi não uma foi câmera nada o de lance. trás ali, pareceu que o Cássio estava já com o domínio da bola, né? Mas eu tava vendo os outros ali e não tinha como. O Cássio ele bateu roupa e ficou moscando ali. Não, Assim, no primeiro a tempo, falta foi no zagueiro. A falta foi no zagueiro, que nada a ver essa falta. ele deu a É, falta no zagueiro, né? Antes. isso mesmo. Esse foi o critério que ele usou, né? A falta no. Por isso que ele apita antes. Porque se fosse no Cássio ali, eu acho que ele não tinha como Não, no caso apitar. foi nada, pelo amor de Deus. É aquele negócio. Talvez foi aquele lá, perigo de gol, tava uma muvuca na área e ele falou, vou apitar aqui, porque. Ele Ou falou o quê? Vou correr quis, o risco? Ele pensou, vou ou correr o quis, ou risco? quis dar Vou uma apitar logo. considerada do vermelho, né? Uhum, É, é. isso mesmo. Assim, aquele lance, o lance desses três pisões que até vem à mente, que é o do Do Andreas, Andreas. do Pulgar e dele, os três lances se expulsa, tá tudo certo, Aham. ninguém vai ficar, nossa, por que que expulsou, tal, por que Teve não um que foi expulsou? expulso assim, não teve? Ah, se Foi o for puxar, deve do. ter sido Foi o bastante, do hein? LDU agora, pô, LDU, mas do LDU quase É, quebrou o pé Dedeu. do cara, pô. É, LDU, sim. do LDU se não expulsasse era Aí brincadeira é também. Aham. verdade. É verdade, é LDU LDU mesmo. virou o pé do cara, tudinho, fi. Mas, O que mas você é isso, acha? eu acho que o Palmeiras é isso. É uma chance, era a chance de abrir 3 pontos, fi. De É. novo. Mas, Tem um ô com um a Elcio, assim, menos. era uma chance de abrir 3 pontos, mas assim, era tanto pro Palmeiras quanto pro Flamengo, mano. A Não, gente mas fala Sim. muito assim de abrir 3 pontos porque o cara tá jogando em casa. Mas se você for ver, considerar o adversário que o Palmeiras estava enfrentando, o adversário que o Flamengo estava enfrentando, é muita diferença. Foi mais feio, é foi mais isso. feio pro Flamengo Mais não ter feio pro ganho três Flamengo, pontos claro. do que o Palmeiras. Mas o É que Mas, Palmeiras assim, ele quando teve mas, você olha o a, menos, né? jogo, mas o maior o problema é Cruzeiro não que jogou bem, velho. aos 25 do segundo tempo fica com um a menos. É esse que é o É, ponto que vai Tá, pegar. mas lembra que a gente sempre tá falando aqui sobre o Mas não elenco muda nada, do né? Flamengo, que tem 2 elencos, 3 elencos? Então, não usa, isso cara. acaba caindo Não usa. Não acaba tem. caindo por terra Não isso, usa. entendeu? Cai por terra, Ai, isso não daí tem ele não como, velho. usa. Felipe Luiz Mas Mano, não usa, cara. bicho, mas se você for ver, vamos ser sinceros aí. A gente acompanha futebol há muito tempo. Que time no mundo monta 2 elencos e usa em toda a competição? Bicho, chega na hora do final, é só os cascudos, os caras que estão titular mesmo. Não tem Cara, essa de mas eu penso que a mudar. filosofia dele é tipo a do JJ. O JJ não tinha muito esse negócio de poupar, não. E o Felipe Não Luiz nem tinha nisso mesmo É, não, daí, hein? entendeu? Era né? E o aquele negócio JJ, assim, Era pra vai pro jogar. choque, aguenta tanto tempo, vai jogar, entendeu? Ele era assim. E o Você já Felipe sabe, Luiz eu acho sempre que, falou, né, disso daí. ele eu falava acho que que, mas eu acho que tem que jogar. Eu acho que tem que Só jogar, que mas tem que assim, às jogar vezes, para ganhar o jogo, tem que mas jogar se o para cara decidir a tem parada. uma, se o cara tem uma ideologia dessa,
Será que não seria muito dinheiro jogado fora, então, para ter um jogador caro É, no tão banco? caro. É, lógico que é. Lógico que é. Então, Isso às aí. vezes, então a diretoria não está conversando com o técnico, então, às vezes. O Mas, cara, cara, muitas vezes, Mas a aí diretoria tem quer um mas, trazer, caso de mas suspensão, lesão, mas aí você. Não, isso é beleza, Pudão, mas eu vou dar um exemplo. Você pega um cara que é difícil de lesionar aí no futebol brasileiro. Você acha? Você acha um Neymar. cara que. É beleza, pô. Douglas Costa. ó, Você pega um cara aí que. Vou dar um exemplo, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, mano, você não vê ele muito mas, machucado. É muito Aham. difícil. Vou dar um exemplo. Se o cara contrata um mas cara para ser substituto do Yuri Alberto, é quase jogado fora, mano. Ele Entendeu? não, vai não ter é que, a não não. ser que o treinador tire o Yuri em alguns jogos, né? Senão É, fica um dinheiro, porque o cara sempre vai estar lá jogando, entendeu? É isso. cara, mas O a gente tá entendeu? Flamengo tem três pensando. laterais esquerdos. Três. Três lateral esquerdo, mano. Aí o Alexandro, Ué, mas é que. elenco, velho. Não, Mas tudo é bem. elenco, velho. Lateral. Não, Normal, tá pô. bom, Ele, mas ó, É que são ele, três caras aí você caros, só vê o velho. São Não, Alexandre três mas caras jogar. aí você caros. tem. Não, mas aí você tem que pensar assim. O Alexandre, se eu não me engano, ele veio livre, né? No mercado. Aham. Então, sim. assim, é uma oportunidade de transferência. Agora é diferente do, Quando sei você vai. lá, você vai em contrato, você paga pro cara, entendeu? Você paga a transferência do cara. Agora, essa Cara, você oportunidade de olhar, elenco, eu não o staff acho. do Flamengo lá olhando, o scout olhando. O Lino, ele é muito melhor do que o Cebolinha, do que o Michael, é muito melhor do que esses caras. É, não tem como. A É, Não, análise. esse aí, Ele deve ter analisado esse alguma foi um coisa a dinheiro longo jogado prazo fora. de 5 anos. Não é possível, cara. então porque o cara vale cento e Porque. quarenta e três milhões, velho, para um clube É, brasileiro, entendeu? Então, tipo assim. Não, ele não é vale. isso que eu tô falando. Pagaram Hã? isso. Ele não vale. Pagaram É, isso, ele não Isso, vale mesmo. pagaram isso. Pagaram isso mesmo. tem muito isso daí também, pô. Uma vez, se eu não me engano, acho que o Guardiola falou, entendeu? Que quando o City ia contratar, os caras pediam muito mais, porque tem Isso dinheiro. mesmo. Aham, Mesma porque coisa. sabe que tem dinheiro. Hoje, Flamengo e Palmeiras, os caras vão pedir mais mesmo. Besta é de quem paga. E aí, Entendeu? mas Isso. aí também. Aí é Na o rua sempre seguinte. sai um besta Aí, e um inteligente. Aí. É, aí o é o Atlético de seguinte. Madrid já encontrou o besta O na rua Besta. e foi Não, comprou. Acordou os dois. mas aí é o seguinte. Mas aí é o seguinte. Vamos pensar assim, ó. A gente tá no Brasil. Aí a gente quer contratar o time, um cara do Bahia. O cara do Bahia pega o jogador. Quantos que foi em euros Para qual time do Bahia? Não, o Bahia, o time do Bahia. Aí vai o Palmeiras e Não, o mas e aí, Flamengo para um time pegar o jogador. carioca ou para o time paulista? Não, pro Palmeiras ou pro Flamengo, que são os dois do Aí Alto. o cara vai, irmão, porque em São Paulo e Rio de Não, Janeiro mas, tem é, água em mas o cara mete abundância. a faca. Mas eu falo assim, mas o cara vai meter a faca. O Bahia vai meter a faca. Aí, né, 20 milhões de euros. Aí vai lá na Europa, os caras vão falar assim: você quer ir pro Brasil? Tchau, pode ir então. Paga aqui que é 20 milhões de euros. Aí mais bônus, o cara vai. Dá na mesa, velho. Sim, sim. É que, Não, aí é é que você É que que eu a falo, venda é dentro do assim, ó. país, a venda dentro do país é pior, velho, para os times que estão na ponta. Que os caras cobram Não, mais caro ainda. não, isso Não, é mas fato, não é o Pedrão, caso mas do Lino, assim, né? eu falo assim, a abundância que tem, que nem o Patrick falou dessa posição, sendo que, mano, o dinheiro gasto. Aham. Lógico, ele poderia dar Mas, muito certo. E os caras falam assim, cara, contratamos o cara. Poderia. Mas, mano, é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro que o Não, mas cara. é, é isso que eu Se o vejo. Atlético de Madrid não quis ele, mano, é que não Aham. já não tava rendendo lá. mano, ó, O dentro dos valores scout, Gol, europeus, o trabalho do scout é olhar o que o cara faz, no quantas assistências ele tem, quantos gols ele fez, como ele recompõe, como isso. É tudo esse trabalho para o cara chegar no número. Porque assim, ó, o Fulham queria cobrar do Andrés 25 milhões de euros. Na verdade, a primeira eles queriam 30, depois eles baixaram para 25, e o Palmeiras não ia pagar isso. Depois passou-se 5 meses, o Andrés estava valendo 10. Por quê? Porque os caras sabiam que o Palmeiras tinha dinheiro, que era um time que poderia chegar a pagar isso, entendeu? O Palmeiras falou: não, não vou fazer essa loucura agora, entendeu? Não, não dá. Não joga... Por quê? Porque né, o Andrés é muito bom. Só que não vale 25 milhões de euros. Não. Não, não é. Jogador de 25 milhões de euros é jogador que tem revenda. É diferente. O mas Andrés só que ele a gente não ia vê. ser Novo. comprado. Mas, Ele ia mas eu falo entregar. assim, ó. 22 milhões de euros pro Brasil é muito caro, mas pra Europa é de graça. Ali É, pra eles. Não é É, tão de é graça, isso que eu não. tô falando. Qual é a não, maior contratação da história do Benfica? Richard Qualquer? Rios, pagou 30 milhões. Essa é a maior contratação da história do Benfica, Não, mas que aí é você um tá clube falando. tradicional na Europa. Ah, Tem mas. por... Lógico que é, cara. Você vai olhar assim, ó, tem outros clubes que não pagam esse.
Mas hoje o Ninguém ia Benfica pagar se. 20, de 23, ninguém da Europa ia pagar no Lino 23, de primeiro Não, não escalão. ia, Poderia pô. Tanto pagar. é que não pagaram. Aí você pega assim que os outros clubes lá, eles trabalham com uma quantidade de dinheiro bem curta, mano. Para um clube menor, assim como o Betis ou como o Vila Real pagar 23 milhões, ele tá fazendo um esforço, cara, porque ele sabe que ele vai, tipo assim, ele não vai conseguir pagar em outro jogador, ele não vai conseguir trazer mais vários jogadores. Então, assim, tem essa questão também. A Aí achou o chance Flamengo na do. reta, o Atlético de Madrid viu o Flamengo andando na rua e falou: toma. A chance do Flamengo, com o Lino aí, é ano que vem ele ir muito bem. E aí os caras da Arábia vêm atrás para ganhar dinheiro, É, que pode senão é ser. só perder. Só Mas, perdeu. mas o Flamengo, pelo que eu vi, ano que vem tem um pacotão de vendas, hein? Vai mandar um monte de Ó, maluco vazar. Vai mandar o Não, De La Cruz, Cebolinha, vai tudo da linha da pipa. tem que é ter. com o Michael aquela vez, vocês contrataram ele meio que alto, mas aí venderam para a Arábia mais alto ainda, né? É. É, Foi, Michel, deu valeu a uma pena. lucrada nele, né? Do Lino pode ser que não perca tanto dinheiro, mano. Cara, é só deixar ele jogar, deixar ele render. Eu É, acho que deixa ele. sim, mesmo, jogar bem, mas não vale o dinheiro que vale, que pagaram. Verdade. Eu Pagaram acho que foi muito. eles deram uma forçada de barra aí pra dizer que são fortes, estamos com dinheiro à Não, toa. mas nessa janela de contratação, o Flamengo pagou quem? Só foi o Lino, não foi? Foi. O Só o resto, o Lino. resto, o E Jorginho resto veio de o graça, Saul, né? eu acho. O Saul acho Jorge e que também, Saul tá? veio com luva, né? Os Saúl, caras acho que vêm com veio. luva, mas. Não, sim, É, mas mas não veio pagou sim, pô. transferência. Aham. Então, assim, é aquele negócio, é oportunidade de mercado, Não, entendeu? tem que Lógico vender. que tá gastando pra caramba por conta do salário. O salário dos caras não é baixo. Mas Isso. quem tem. O Flamengo tem condições de fazer isso. O Palmeiras é um clube que também tinha condições de, às vezes, atravessar uma negociação dessa, porque tem condição para pagar o salário. Aí é É, diferente. não, sim, mas assim, a folha atrapalha, mano. Se a folha estiver Sim, muito alta, atrapalha, cara. Mesmo que o clube arrecade muito, folha muito alta, a gente sabe que, além de atrapalhar não só o elenco, atrapalha nas outras negociações, porque você imagina assim, o Flamengo vai buscar agora um outro jogador. Bom pra caramba. Qual que é a primeira coisa que os empresários fazem? Quanto vai que recebe o saber. Lino lá? É, Quanto que É, recebe tal? Aí isso vai só inflacionando a folha, entendeu? Se você não tem um É. teto ali no começo, você começa a se perder, cara. sim. E É. fora que também vai muito também do plano do que o time faz, né, pro jogador, né? Exemplo, o Felipe Anderson do Palmeiras, ele veio provavelmente ali para buscar seleção também, né? Sim, sim. Provavelmente o plano que passaram para ele, um plano de carreira, vamos dizer assim, né? Ali dentro do Palmeiras deve ter sido fantástico para ele. Sim. Entendeu? Que ele tinha muita proposta também para fora. Então, assim, Aham. assim, o que a gente tá, o que eu citei ali no começo, eu acho que é só por mais que entre essa pauta que o Pedão falou, de o cara vir de graça, oportunidade de mercado, aproveitar que o Flamengo está em alto, que o Palmeiras está em alto, que os caras vêm mesmo, mas muitas vezes você enche o seu elenco e acaba não produzindo. Ó, o Lino Uhum. não deu resultado. Aí você não vê mais o Cebolinha jogar. Não. Ontem a gente viu o Michael jogar, mas o Michael, assim, ó, tinha uma hora que ele tava numa ponta, tinha uma outra hora que ele tava na outra ponta, você não sabia, não dava para entender o que ele tava fazendo. E o 12º jogador é o Bruno Henrique, não adianta, e normalmente entra ele e ele troca o meio-campo, que tem mais qualidade. Então você acaba vendo os caras não jogar. Então acaba inchando o seu elenco e não trazendo qualidade, que é o que eu vejo no Flamengo hoje, né? Cara, se eu não me engano, se você pegar a Cebolinha, parece que é 2 milhões, né? Michael, 1.800.000, quase 2, né? Que quando foi. E o Bruno Henrique é 2,3, né? não, Dois Cebolinha e Calma Michel aí, não vou é dar uma olhada aqui. valor, não, porque tio, de salário, né? Pagar 1.800 pro de salário. Michael, velho. Ah, não. Não, Não, do Michael, o Flamengo paga muito alto pra ele, pra não perder ele pro mercado aqui. Porque na época tinha Corinthians Isso querendo é um e milhão e meio, Palmeiras. velho. 1,5 milhão. Você é louco. E Mano. Isso que eu falo. o Mas Bruno aí Henrique. como você vai se Bruno desfazer desse cara, pô? Henrique, Quem que vai pagar 1,8. 1,5 milhão? Não, mas é porque aí, Aí, ó, o aí Flamengo entra o que pode o se Patrese desfazer, falou, mas entendeu? O aí o maior cara não vai salário do mais querer. Flamengo, o maior salário do É, Flamengo é o do Jorginho, 2,9. Aí. Só que, cara, eu acho que esse do Bruno Henrique aí tá errado já, hein? Porque ele renova. Lembra que deu aquele. Na mídia mesmo, que ele tava pedindo 2.300, era alguma coisa assim. O Flamengo conseguiu fechar 2.500 e o Flamengo fechou por Cara, dois deixa mil eu e ver, trezentos. só deixa eu ver a data que tá isso aqui, peraí. mas esse negócio do salário entra muito, né, no que o Patrese falou, pô. É?
cara paga 1,5 milhão pro Michael, aí vem qualquer meia boca e fala, eu Isso. não vou receber O Não, cara menos que não não, você vai paga. velho. aceitar, Pedro. O cara não aceita ganhar menos, mano. O cara não aceita. É 1,8 o salário dele. E tem que vender esses caras, né? Com essa história É. agora da venda do Maracanã. Não, isso é Venda. mentira. Isso é Venda do mentira, pô. Maracanã? O governo Não é do mentira. É um governo ativo que o governo falou inteiro, que quer vender o estádio do Maracanã para o, poder pagar dívidas que tem. que E o aí o Rio Maracanã. Ah. não. E como o Mas Maracanã, o quem vai comprar? Flamengo? Flamengo, Flam- é avaliado em 2 bilhões de reais. Ofereceram para o Tá, Flamengo, assim, pô. teve uma reunião, mais ou menos, e ficou interessante para o Flamengo. Porque é um ativo, aí eles querem vender para pagar as contas com a União que o Rio tem. A princípio é isso. Aí como que fica a concessão? A concessão continuaria até o final, depois era 100% do Flamengo. Mas aí tem um monte de coisa para tramitar e conversar. Não São sei se quantos anos de concessão? é até 2044, se eu não me engano. Ô, Nossa, louco. muito tempo. Mas aí o Flamengo paga aluguel quando joga. Flamengo, na verdade, acho que é um É que isso pacote daí, se o Fla- fechado, porque como é concessão, é um valor anual, eu acho, e tem uns Então, negócios. mas aí acaba como se fosse um aluguel, né? Se você for ver, É o isso, tanto que o Não, Flamengo mas assim, arrecada, como chegou nesse valor de 2 bilhões? o Maracanã. É, Cara, é porque na notícia que eu vi lá do Rio de Janeiro, foi uma estimativa que fizeram, um estudo que fizeram, pelo que deve, pelo que vale, enfim. Foi ali meio é que. muito dinheiro, velho. 2 bilhões é estádio de Real Madrid, Barcelona, é um negócio. É que Mas é assim, Não, porque. não. você tem que É que a lembrar, dívida. a dívida pode ser alta, mas você tem que lembrar assim, que no Maracanã, como que você vende os name rights do Maracanã? Não vende. Cara, Com o nome desse não é vender. Com o nome do não Maracanã você não vende, né? vende. A não ser que fique assim, Ó, ó. Spotify Maracanã? os caras estão. Eu tô com a reportagem Porque aberta aqui. não. A dívida que o Rio tem com a União é de 190 bilhões, mano. É. Eita, Vai vender para pega! 2 bilhões, velho. Eita, pô. mas os estados normalmente devem muito, né, mano, pra União. Aham. Eu não entendo, eu não 190, Não, entendo essa ainda mais lógica. estado assim, mano. Estado assim, deve Não, dever mas se o mesmo. cara, se tá O devendo Aço foi lá e foi 190 roubado lá bi, no Uber. 2 bi, filho, faz cócega. Olha a É, ideia. 2 Conta a bilhões. história aí, ó. Surgiu. Foi roubado no Uber. Fala. Ó, a ideia Não, 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 já surgiu. tá de boa, já tá. Já passou, passou, passou. Olha que Não fala gosto de aqui, lembrar disso. que o presidente da CCJ, né, na reunião que estava com o presidente do Flamengo, com o BAP e com outros deputados lá, surgiu junto com. Tava uma reunião do presidente do Flamengo, vários deputados e o presidente da CCJ. Aí surgiu a ideia de vender o Maracanã pro Flamengo. Ah, né? Surgiu, né? Surgiu, Pronto. pô. Rapaz, Não, É, cara, tem mas assim, ó. que, 2 tem que bilhões dividir para uma dívida Flamengo e de cento e Fluminense. noventa bilhões é uma piada, né? Mano, mas com todo respeito, vocês acham que não vale pagar 2 bilhões? Eu acho que vale. vale. Eu Cara, acho que vale. Eu Eu acho que vale. pagaria. eu não sei, mano, Depende de como se. for, Sabe por vale. quê? A gente ia lucrar muita coisa. O lucro ia Então, ser bem mano, mais do que gastou. pega uma, Cara, pega eu uma acho, renda aí, com todo um jogo do respeito, eu acho Flamengo que aí pra 2 ver uma bilhões renda, só pra é saber. quase, é quase 1 milhão dependendo do jogo, pô. Dependendo do Então, jogo pô, O com um quê? público alto, Que tá a doido, renda do negão? é. Deve, Flamengo. deve chegar a 5 milhões. A Vamos ver renda aqui, do peraí. Flamengo. O do Corinthians, que é 40 mil, chega a 2 milhões e pouco. Não, eu acho que a do Flamengo chega a 3, né, Goga? É, Quase a 3 Então, 3. 3 4 mano. e pouco para Então, 4. pô. E aí uma parte disso daí você tem que repassar pro estádio, porque fica como se fosse a concessão e o aluguel e tal. Cara, Pagar Não, eu mas acho que o valor compensaria. fixo do Flamengo não era 1 milhão? Tinha um negócio de Mensal? valor fixo, não tinha? Porque Um Não, assim, ó, sabe por milhão. que o Vasco saiu? É porque assim, ó, o Vasco e Botafogo não aguentaram ficar lá porque eles não colocavam gente, eles tinham que pagar esse 1 milhão. É, Aí o Vasco pega e sai do Maraca, entendeu? E o 1 milhão Flamengo parece ter um mensal valor. ou anual? Não, parece que era por jogo. O do Vasco que era por jogo, que eu lembro. Aí, Jogou, você então, tem que pô. pagar 1 milhão e o restante é seu, entendeu? Só que o que acontecia? Quando o Flamengo ia jogar, o Flamengo dava 2,5 milhões. 1,5 milhão era livre pro Flamengo. E ele pagava os Então, 1 milhão e os caras se viravam com tudo lá, entendeu? cara, ó, Então tô era aberto vantajoso. aqui. O lucro Ó. total ó, de 2025 até agora foi 19 milhões, mano. Até agora. Ó, De lucro deve ser líquido pro lucro Flamengo? Lucro total. Não, mas lucro total. Isso aqui Flamengo, tá aqui, ó. o Flamengo e o Fluminense. Não tem Pode falar, como, Débora. negão.
Mas Tá 19 errado milhões deve sim, ser o tem lucro como. líquido, mano. Não, não, É, não Porque tem 19, como. ó. O anual, eles pagam 20 milhões ao governo. O total da licitação são 20 anos, vai dar 186 milhões. Só isso. O contrato também prevê com o consórcio. Ah, não. É formado pelos dois clubes em vista a 186 milhões nos próximos 20 anos. Mano, o É. Flamengo nem deve. Oi, você joga de graça no Maracanã, velho. Você joga de graça. é, aí não Porque faz, toda a aí não faz bilheteria de sentido vocês, comprar, vocês vão ter um então. lucro absurdo, velho. O negócio era nem mexer com isso mesmo e continuar jogando de Deixa graça. quieto, é, Ah, velho. e os Tô caras ainda, tipo viajando. assim, o governo, eu não sei, a concessão é do governo, ou tem Que vocês- alguma empresa privada? Não, é assim que Não, funciona. Deixa eu falar, é tem assim uma que empresa, não tem, Eric? Não, tem. Só que é assim que funciona. O Maracanã, por jogo, se eu não me engano, custa mais ou menos 3 milhões e meio. Uma parada assim, se eu não me engano. E quando vai dividir as contas, pelo papel que eu lembro aqui, por cima, é uma porcentagem que você paga de ingresso, de um monte de coisa. Esse valor que o Elcio falou, 19 milhões, é de lucro. Que o É, Flamengo pô. de lucro, beleza. Só que o Flamengo não tem mais lucro, porque ele paga muito alto as outras coisas, entendeu? Aí o que eu penso? Se o estádio é dele, o lucro seria muito maior, Sim, seria muito maior. entendeu? Então, por isso eu acho que vale a pena. Fora que a gente poderia vender o dinheiro que entraria de aluguel, de Vasco, de Fluminense, pega uma final de alguma coisa aí, seria tudo pra gente. Show! Fora que a gente entraria com a gente poderia fazer algo para alterar, mudar o Maracanã, a cara dele, abrir uma geral para ter mais gente, modificar, fazer reforma para parecer mais atual, mais moderno, né? Parecer um pouco mais moderno. Então Uma arena, né? eu acho que vale a pena a compra. Porém, Acho que vale a pena também. Vale muito, porque assim, ó, Ah, e dá pelos pra você esses números vender, que o pô, dá Elcio pra está você vender o trazendo aí, nome. assim, ó, pelos números que o Elcio está trazendo, eu vou dar um exemplo. Se o Flamengo tem um lucro de 30 milhões no ano, logicamente que ele vai fazer um contrato com 15, vai pagar 15 milhões no ano. Exemplo, uma metade daquilo que ele ganha já. Então, acho que vai ser bem favorável. Se acontecer mesmo, né? Cara, esse último jogo aí, que agora foi Flamengo e lotado no Maracanã, esse último, foi O agora da Liberta. Libertadores. Uhum. Cara, se eu não me engano, bicho, eu vi 9 milhões aqui, velho. Tava pesquisando. Então, pô. Teria que, na realidade, lógico que os caras já fizeram essa É, conta. ó, Mas para. duelo contra os argentinos gerou ao Flamengo uma renda na temporada com uma arrecadação de 9 milhões 714 mil. 714 mil. Tá, pega. É grana, Muito dinheiro, filho. velho. Então, teria que ver qual que Muito foi dinheiro, velho. a renda Mais do um pouquinho você Flamengo. chegou na vila. Mas com o quê? Que cara otário, velho. Pedão. Pedão. eles mexia para cornetar o Santos, velho. Não, Então, assim, agora, assim, eu acho que vale a pena, porque ainda você vai pegar ainda, Fluminense. Onde que o Fluminense vai jogar? Com o Maracanã sendo do Flamengo. Vai pagar o Flamengo, ué. Vai pagar o Flamengo. Ou ele mas aí paga o eu tô. Engenhão lá e vai pro Ou Engenhão. ele paga o Engenhão, ou ele paga Isso que eu ia falar. Eu São Januário. acho que ele paga outro Januário, estádio. né? Pode ser? Paga outro Mas estádio. teria que ver qual que foi a renda que o Flamengo conseguiu, entendeu? Em 2025. Não o lucro. Só para a gente saber, assim, se o quanto que o Flamengo pagou, né, para a empresa. O que saiu ali foi do primeiro turno, velho. Então, Dá pra ver 2024, né? Tem uma noção. Do vamos ano ver aqui, peraí. todo? É. A renda total, né? Não lucro nem nada, só para ver o tanto que pagou para a empresa. Tem que dar uma procurada. Você tá vendo aí, Derek? O, Tô. na realidade, o Fluminense tem que jogar lá no Espírito Santo, pô. Lá Segundo dá o mais levantamento, torcedor do Cariacica. que. Pô. segundo o levantamento Esportes Vale, o rubro-negro chegou a 1,3 bilhão. Aí, ó. Só que Olha, daí E a receita de arrecadação? TV, calma aí, não. Ah, tá. No ano, isso que foi no ano, total. o Fla- 2024, Com você tudo, né? fala? o Flamengo gerou uma renda de 9,7 milhões na partida contra o Racing. Foi o que eu tinha É, falado, isso que eu 9 acabei de milhões e falar. 700 mil ali, aham. 9 milhões. O que tem de receita aqui envolve tudo, cara. Envolve tudo. É. Envolve receita de TV, premiação, torcedor, marketing, bilheteria e tudo. Então, só do estádio tem que dar uma. Ver se eu acho. Bom, gurizada, então é isso. Quero finalizar aqui para a gente só falar sobre o G4 do Campeonato Brasileiro, como finalizou essa rodada. Palmeiras com 62, né, em 29 jogos, lembrando que está com um jogo a menos. Mesma quantidade de jogos do Flamengo, que é o segundo colocado, com 61 pontos.
Em terceiro ficou o Cruzeiro com 57, mas já com 30 jogos, né? E, surpreendentemente, o Mirassol em quarto lugar, com 55 pontos e também com 30 jogos jogados, tá? Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro, esses estão indo direto ali para Libertadores, lógico, né? Tem um desenrolar do restante do ano ali, questão de Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores. Beleza? Fechou. Gurizada, então é isso. Fechou. Quero agradecer a todo mundo que tá aí também assistindo os vídeos, compartilhando, curtindo ali. Muito obrigado, tamo junto, fica na paz, então até o próximo vídeo, é nóis. Valeu! Valeu, Falou, valeu, valeu. abraço. Tchau, Abraço, boa tchau. noite. Vejo vocês no retrovisor.